Três tipos de pessoas em Lucas 9:57. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um devocional, mas um devocional diferente. Um devocional em que eu vou fazer no estilo de um vídeo que eu já fiz aqui, que vocês gostaram muito. Inclusive é um dos vídeos mais visualizados aqui no canal, que é o tipo de pessoas na igreja, 10 tipos de pessoas na igreja. Se você ainda não assistiu, assiste lá, é um vídeo um pouquinho antigo, mas é muito divertido. Então vamos lá, deixa de enrolação e vamos começar logo esse texto. Lucas 9:57. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: "Eu te seguirei por onde quer que fores." E Jesus respondeu: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça." E aqui nós encontramos o primeiro tipo de pessoa, o precipitado. O precipitado, então, foi aquele que se apresentou a Jesus, disse que seguiria Jesus, chegou com todo o entusiasmo, dizendo que iria segui-lo, não precisou nem de um convite de Jesus, mas ele mesmo disse que seguiria o Mestre. Porém, Jesus conhece o coração, e Jesus viu que o coração daquele homem estava nas comodidades terrenas. E muitas vezes as pessoas se apresentam para seguir Jesus, achando que em Jesus encontrarão solução e paz para todos os seus problemas. Mas a verdade é que seguir Jesus é ter o entendimento de que nós vamos viver pela fé em muitos momentos, e que Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo, e sim que estaria conosco. O coração do precipitado estava no entendimento de que ele não passaria por nenhuma dificuldade seguindo Jesus. Ele estava com os olhos fixos nas coisas terrenas, em pensar que teria comodidade para toda a sua vida. E Jesus então desaponta aquele homem, dizendo que ele, mesmo sendo filho do homem, o próprio Deus, não tinha nem sequer onde repousar a sua cabeça. E nós não ouvimos mais falar desse homem na Bíblia, o que provavelmente nos mostra que ele desistiu de seguir Jesus ali. Em Lucas 9:59, que diz assim: "A outro, Jesus disse: 'Siga-me.' Mas o homem respondeu: 'Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai.' Jesus então lhe disse: 'Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, porém vá e proclame o reino de Deus.'" O segundo tipo de pessoa, então, que nós encontramos neste texto é o ocupado. Diferente do primeiro tipo de pessoa, o ocupado, ele recebeu um convite do próprio Jesus. Ele foi convidado para seguir, porém, ele tinha outras preocupações. O erro do ocupado não foi querer sepultar o seu pai antes de seguir Jesus, e sim o entendimento de que algo estava acima do chamado de Cristo. A Bíblia é muito clara em dizer que aquele que ama qualquer outra coisa mais do que a Cristo não é digno dele. O ocupado tinha o entendimento de que ele tinha mais o que fazer, ele tinha algo mais importante do que seguir a Jesus naquele momento. Quando ele não tivesse mais nada a fazer, aí sim ele seguiria Jesus, que havia algo que ele queria fazer primeiro, algo que estava à frente do chamado do próprio Cristo. Lucas 9:61 vai dizer que ainda outro chegou a Jesus e disse: "Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família." Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Aqui então nós encontramos o terceiro tipo de pessoa, que é o tranquilo. O tranquilo tinha o coração em outras coisas. Ele tinha o desejo de seguir Jesus, mas não estaria 100% com Jesus. Ele disse que seguiria o Mestre, mas pediu primeiro para que pudesse voltar e despedir-se da sua família. Não que Jesus dissesse que isso era errado, mas conhecendo o coração daquele homem, percebeu que os olhos dele estariam naquilo que estava ficando para trás. O tranquilo tinha um desejo válido de seguir Jesus, mas o coração dele não estava no lugar certo. Enquanto estava aqui na terra, Jesus tinha uma multidão de pessoas que o seguia. Porém, nós sabemos que multidão é muito diferente
de discípulo. Tinha coisas que Jesus ensinava aos discípulos que ele não ensinava à multidão. Segredos da palavra, explicações sobre parábolas que ele contava. Tinham coisas que eram exclusivas para os discípulos. E Jesus nos quer assim, ele nos chama para perto, nos chama para entender a sua palavra. Nesse texto, então, nós nos deparamos com 3 tipos de pessoas que perderam a oportunidade de seguir Jesus. Em um outro lugar da Bíblia nós vemos falar sobre esses homens, o que nos mostra que eles não responderam de coração sincero ao chamado de Cristo. Enquanto estava aqui na terra para ser discípulo, Jesus convidou 12, mas no decorrer do caminho tiveram vários que tiveram um encontro com Jesus e que se fizeram discípulos dele. E esse é o convite que Jesus tem para nós. Ele nos chama para ser discípulos e não apenas multidão. Ao contrário da multidão, o discípulo é aquele que aprende com o próprio mestre, aquele que frutifica, busca produzir frutos, aquele que multiplica, que se santifica e que sacrifica o seu próprio eu todos os dias. A multidão está interessada apenas nos milagres, naquilo que Jesus pode realizar. A multidão se aproxima do mestre com base naquilo que ele pode oferecer de bom. E nós sabemos que seguir Jesus é uma vida de renúncia, uma vida que exige de nós uma santificação. Nós precisamos nos lembrar que o convite de Jesus para nós é tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele nunca disse que seria fácil. Você, discípulo cristão, não espere amor de um mundo que crucificou o seu Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos nas coisas eternas, que o nosso coração esteja no lugar certo e que a gente entenda que Deus não chama desocupados. Você sempre vai ter algo para fazer, você sempre vai ter alguma coisa, mas se Jesus te chamou, responda a esse chamado. Nós não venhamos ser discípulos que colocam a mão no arado e olha para trás. Que nós venhamos manter os nossos olhos fixos em Jesus e que venhamos permanecer nele para que a gente frutifique. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui o que você achou nos comentários. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanha no Instagram também, que eu vou deixar em algum cantinho aí da tela. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.